Os mamíferos são animais da classe mamália, latim de mamífero, sendo reconhecidos por terem pelos e glândulas mamárias, existindo diversos tipos de espécies, desde baleias com 160 toneladas até um musaraño com 3 gramas. Atualmente, são conhecidas mais de 5.300 espécies, encontradas em diversos lugares, como no ar, embaixo da terra, na água doce e salgada. Alguns podem prejudicar a saúde do homem, como o rato. Já outros apenas trazem benefícios, como a vaca e a ovelha. Eles são divididos em duas classes, Prototéria e Téria, virando agora subclasses. A subclasse Téria é dividida em mais duas infraclasses, a Metatéria e a Eutéria. A subclasse Prototéria é conhecida por animais que botam ovos, mais comuns répteis. A Metatéria é caracterizada por darem luz a filhotes que não nascem completamente formados, terminando seu desenvolvimento em um outro lugar, como o canguru e o gambá. A eutéria engloba a maior parte dos mamíferos, incluindo nós humanos, tendo como característica principal o desenvolvimento embrionário no útero da mãe. Bom, as baleias são mamíferos marinhos que pertencem à ordem dos cetáceos, que é dividida em duas subordens: a Mysticeti, que são baleias que têm barbatanas, e a Odontoceti, que são baleias com dentes. Há em torno de 14 famílias vivas, que são divididas em 43 gêneros e 86 espécies. Elas são seres que evoluíram do meio terrestre para o aquático e hoje realizam todas as suas atividades na água. As baleias, elas ocupam todos os oceanos do mundo, e as atuais parecem ter se originado da ordem dos Artiodactylas, passando para a água, para o meio aquático há cerca de 50 milhões de anos atrás. Especificando um pouco melhor as duas subordens, as pertencentes à Mysticeti são caracterizadas, como eu disse, por possuírem as barbatanas, que são uma estruturazinha de queratina que parece com cerdas que elas têm na boca, e elas usam isso para comer. Um bom exemplo de uma que tem é a baleia azul. E as suas parceiras da outra subordem são as Odontocetes, que são baleias que têm dentes, como eu disse antes. E elas se alimentam de alguns animais maiores do que as parceiras da outra subordem. E um bom exemplo é a cachalote anão e o golfinho, que apesar de não ser uma baleia, ele também pertence à ordem dos cetáceos. Habitat. Como muitos dos grandes rorquais, a baleia comum é uma espécie cosmopolita. É encontrada em todos os principais oceanos e em águas que variam de polares a tropicais. A espécie que está ausente somente nas águas próximas aos blocos de gelo dos polos norte e sul e áreas relativamente pequenas de águas afastadas dos grandes oceanos, como o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o leste do Mar Mediterrâneo e o Mar Báltico. A maior densidade populacional ocorre em águas temperadas e frias. A menor densidade ocorre nas águas mais quentes, em regiões equatoriais. As baleias comuns preferem águas profundas para além das plataformas continentais e águas rasas. Nicho ecológico. O nicho ecológico diz respeito ao papel desempenhado por uma espécie em um ecossistema. Sua alimentação, reprodução, tipo de moradia, entre outras características do seu modo de vida. E as baleias, por sua vez, desempenham muitos papéis ecológicos. Elas reciclam nutrientes e aumentam a produtividade primária em áreas onde se alimentam. Elas fazem isso alimentando-se através de suas barbatanas, que são cerdas que ficam do céu da boca até a lateral das baleias. Elas se alimentam de plânctons, krill, algo semelhante ao camarão, e pequenos cardumes de peixes em profundidade e liberam plumas fecais perto da superfície, o que suporta o crescimento de plâncton, um processo notável. Essas nuvens maciças de cocô fornecem um grande impulso de ferro e nitrogênio ao ecossistema. E como o excremento de baleia é principalmente líquido, esses nutrientes são mais propensos a permanecer em suspensão do que afundar. Recente estudo demonstra claramente a importância das baleias para mitigar o aquecimento global.
pele das baleias não tem pelos, e sobre ela estende-se uma grossa camada de tecido gorduroso que proporciona isolamento térmico. Ao contrário do sentido do olfato, que tem pouco desenvolvimento, a audição desses mamíferos é muito apurada. Ele serve para captar sons emitidos por seus congêneres a grande distância. Esse mecanismo constitui a base de uma extraordinária linguagem que os cientistas ainda não estudaram o suficiente. As baleias alimentam-se sobretudo de plânctons, que, juntamente com a água, ingerem em grande quantidade ao abrir a boca. Ao fechá-la, a água é expulsa devido à pressão exercida pela língua, que se aperta contra o palato. O alimento é então retirado nas barbas, que atuam como peneira. Morfologia e fisiologia. O corpo das baleias é fusiforme e alongado, termina numa grande nadadeira caudal, achatada no sentido horizontal e não no vertical, como ocorre nos peixes. Ao longo de sua evolução, as extremidades anteriores desses animais se reduziram e modificaram para que eles se adaptassem à natação, enquanto as posteriores desapareceram. Em algumas espécies aparece uma pequena nadadeira dorsal. Ao contrário dos cachalotes, as baleias não possuem dentes. Esses, embora presentes na fase embrionária, regridem depois até formar estruturas córneas denominadas barbatanas. Essas barbatanas ou barbas são os órgãos que determinam a diferenciação sistemática entre as subordens dos mistacocetos, cetáceos portadores de barbas, e odontocetos, cetáceos com dentes. Na parte posterior da cabeça localiza-se um par de orifícios nasais, os espiráculos, por meio dos quais a baleia expulsa o ar procedente dos pulmões. O ar sai sob pressão em forma de vapor, o que provoca o aparecimento de um potente jorro que pode alcançar 6 metros de altura nas espécies de maior tamanho. Ao contrário do homem, que armazena o ar principalmente nos pulmões, as baleias o guardam sobretudo nos músculos e no sangue. Essa característica fisiológica dá a esses cetáceos a capacidade de emergir por até 90 minutos sem necessidade de voltar à superfície para respirar. Antes de submergir, o animal esvazia os pulmões de ar e assim evita o bloqueio dos vasos sanguíneos, provocado por bolhas de gás liberados no sangue durante a subida para a superfície, quando consequentemente a pressão diminui. É esse fenômeno que provoca o chamado mouse das profundidades nos mergulhadores que emergem com rapidez. Para anular suas consequências, a natureza dotou os cetáceos com este mecanismo de defesa. Bom, podemos então falar um pouco mais do revestimento, locomoção e sistemas. O revestimento. A pele é o maior órgão das baleias. Este é desprovido de pelos, macio ao toque, e sua textura na maioria das espécies é como um ovo duro sem casca. Embaixo dela, dando-lhe uma aparência de borracha, há uma camada de gordura, como se fosse um cobertor natural que as mantém com o calor do corpo, sendo especialmente vital para as baleias que vivem uma parte de suas vidas em águas geladas polares. Para algumas espécies, a camada pode ter mais de 30 centímetros de espessura. Sendo menos densa que a água, essa gordura, que representa uma grande proporção do animal, permite que eles flutuem mais facilmente. Assim, a espessura da hipoderme das baleias é um elemento essencial para sua sobrevivência. Partindo agora para a locomoção, para realizar sua locomoção, como já citado antes, elas empurram a cauda para cima e para baixo. A cauda é dividida em duas partes, que se estendem horizontalmente, de lado a lado, em vez de verticalmente, de cima a baixo, como as dos peixes. A baleia usa também as suas duas nadadeiras na parte dianteira do corpo como leme. Abrindo um leve parênteses aqui para o sistema digestório, que quanto ao sistema digestório, elas possuem todo o digestivo completo, tendo o tubo digestivo longo e o estômago sem glândulas. Quanto ao sistema respiratório, as baleias sofrem um processo chamado telescopia. A narina migrou para o topo da cabeça. Como esses animais caçam seus alimentos embaixo d'água, eles desenvolveram estratégias para ficar algum tempo sem respirar, já que a respiração deles é pulmonar. O orifício da narina se fecha, evitando a entrada de água, os vasos se contraem e o sangue é levado somente para os órgãos vitais, como o cérebro e o coração, além dos batimentos cardíacos serem reduzidos. Já o sistema circulatório das baleias é constituído por veias, artérias e o coração, que possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos.
Além disso, possuem a estrutura chamada maravilhosa rede, localizada em maior número nas barbatanas dorsal e caudal. Sua circulação é dividida em duas, maior e menor, onde neste último o sangue sem oxigênio é bombeado do coração para os pulmões, onde é oxigenado e retorna ao coração. De lá é enviado para o resto do corpo, circulação principal, para transportar o oxigênio para os diferentes órgãos, retornando novamente ao coração com sangue não oxigenado. O principal problema nas baleias é a termorregulação. O corpo ele tenta neutralizar isso com uma camada de gordura localizada sob a epiderme, reduzindo os apêndices externos e desenvolvendo uma circulação em contracorrente. Nesse tipo de troca sanguínea, o sangue flui em direções opostas. O sangue quente, por assim dizer, circula pelas artérias, que vêm de dentro do corpo e chega à rede maravilhosa, onde o sangue frio, resfriado pela água externa, flui em direção oposta. Sistema excretor. Os rins possuem várias unidades excretoras, como se fossem rins pequenos, que trabalham independentemente, mas existem os dutos que se juntam na uretra. As muitas estruturas excretoras ajudam na retenção de líquido, já que eles podem desidratar, pois a água do mar tem mais sais do que os líquidos corporais dos animais, então a água acaba saindo do corpo dos animais. Sistema nervoso. Os cetáceos têm a visão muito bem desenvolvida. Eles têm uma estrutura chamada tapetum lucidum, que ajuda a aumentar a visão em ambiente com pouca luz. Já o olfato não é muito bem desenvolvido, e eles não têm ouvido externo, mas o ouvido interno é bem denso. Sistema sensorial. Os estudos sobre o sistema sensorial das baleias ainda estão em andamento, porém o que se sabe hoje é que elas emitem ecolocalização através de um órgão especializado chamado bursa dorsal, localizado na parte superior de suas cabeças, próximo ao espiráculo. Sistema reprodutor. Sua reprodução é interna, como nos mamíferos placentários. O acoplamento ocorre quando o macho e a fêmea entram em contato com sua área abdominal. Uma vez que o ovo é fertilizado, a placenta se forma, responsável pela alimentação e fornecimento de oxigênio ao feto. A duração da gravidez é mais ou menos de 1 ano, embora algumas baleias possam culminar aos 18 meses. Agora vamos falar algumas curiosidades sobre as baleias. Primeiro, baleias não dormem, pelo menos não por completo. Por serem mamíferos, elas necessitam de oxigênio, por isso elas são nadadoras conscientes, que significa que elas precisam decidir quando respirar. E para dormir, elas entram em estado de semiconsciência, ficando meio acordado e meio dormindo. Segunda, baleias em termos de tamanho podem ser comparadas com alguns dinossauros, que tinham mais de 40 metros de comprimento. Mesmo assim, a baleia ainda continua tendo seu posto de animal mais pesado. Terceira, baleias cantam, só que devido à baixa frequência de seu canto, não somos capazes de escutar. Baleias cantam principalmente para fins de reprodução. Quarta, Moby Dick realmente existiu, tendo estudos que indicam sua existência em um episódio semelhante ao livro, sendo chamada de Mocha Dick, que afundou um navio inglês por volta de 1820. Quinto, baleias possuem um órgão não encontrado em nenhuma outra espécie, um órgão que auxilia as baleias a filtrarem seus alimentos, já que elas engolem muita água durante o processo de se alimentar. Sexta, as baleias não possuem uma boa visão, se localizando através dos seus ecos agudos soltados na água. Sétima, as fêmeas são as figuras mais importantes nos grupos da sua espécie, sendo responsáveis por liderar o grupo, além de cuidar de seus filhotes dos restos de suas vidas. Agora vamos falar algumas curiosidades. Primeira, atualmente existem cerca de 4.200 espécies de mamíferos. Segunda, durante a infância, grande parte dos mamíferos gastam sua energia como diversão. Entretanto, filhotes de girafas e bezerros costumam ficar mais parados, economizando energia para o crescimento. Terceira, os maiores animais e mais pesados são os mamíferos, sendo eles baleias azuis, elefantes africanos e girafas. Quarta, o animal com a infância mais curta são as focas de capuz, que ao nascer depois de 4 dias chegam em sua fase adulta. Quinta, os primeiros mamíferos do planeta nasceram há cerca de 215 milhões de anos atrás, em torno do mesmo tempo em que os dinossauros. Sexto, o tamanho dos mamíferos por muito tempo foi de porte pequeno, devido aos dinossauros, que dificultavam o desenvolvimento dos mamíferos. Só após a extinção de seus predadores esse grupo conseguiu se desenvolver. Sétima, os marsupiais, um grupo de mamíferos que inclui os cangurus e koalas.
Possuem um método de reprodução muito diferente dos demais, já que seus filhos nascem no começo do período de desenvolvimento do filhote, e os filhotes continuam a se desenvolver em uma bolsa na barriga da mãe.